Eu estava ali, parada na frente do caixão do Ricardo, quando a porta do velório se abriu com um estrondo. Era 26 de outubro, 14 horas em ponto, e todo mundo virou para ver quem tinha a coragem de entrar daquele jeito num momento desses. Minha irmã Patrícia entrou arrastando uma criança pela mão, um menino de uns 3 anos, e vinha com uma pasta marrom debaixo do braço. O salto dela batendo no chão fazia um barulho que cortava o silêncio do velório. Gente, eu juro que quando eu vi a cara dela, eu já sabia. Já sabia que ia ser um show de horrores, porque a Patrícia é minha irmã, mas ela sempre foi aquele tipo de pessoa que só aparece quando quer alguma coisa. No casamento dela com o Marcelo, há 5 anos, ela nem me convidou. No aniversário de 40 anos do nosso pai, ela sumiu. E agora, no velório do meu marido, ela aparece toda produzida com um vestido preto justo, maquiagem perfeita, cabelo escovado. Ela parou bem no meio do salão, na frente de todo mundo. Tinha umas 50 pessoas ali. A família toda do Ricardo, os colegas de trabalho dele, os vizinhos, minha sogra, Dona Vera, sentada na primeira fileira com o lenço na mão. E a Patrícia foi bem lá na frente, puxou o menino e falou alto, bem alto mesmo. Marina, precisamos conversar. É sobre o Miguel. Ela apontou para a criança. Ele é filho do Ricardo. Pronto. A bomba estava lançada. Eu ouvi a Dona Vera soltar um grito abafado. A cunhada do Ricardo, a Sílvia, tampou a boca com a mão. O padre que estava organizando as coroas de flores ficou paralisado. Todo mundo olhando para mim, esperando eu gritar, chorar, desmaiar, sei lá. Mas eu só conseguia rir. Juro por Deus, eu dei um sorriso. Não foi nem um sorrisinho discreto, foi aquela risada de canto de boca, sabe? Aquela risada de quem sabe de alguma coisa que ninguém mais sabe. E a Patrícia ficou puta. Ela ficou vermelha, as narinas dela abriram, e ela abriu aquela pasta marrom e tirou uns papéis de dentro. Você acha engraçado? Então lê isso aqui. Ela enfiou os papéis na minha cara. É o testamento do Ricardo. Ele deixou metade de tudo para o Miguel. Metade da casa de 450 mil reais, metade da grana do banco, metade de tudo. Eu peguei os papéis. Parecia autêntico. Tinha a assinatura do Ricardo, tinha data, tinha selo de cartório. A data era de 3 anos atrás, 23 de outubro, exatamente 3 anos antes do dia que ele morreu. Que coincidência, né? A Dona Vera levantou da cadeira cambaleando. Meu Deus, Marina, é verdade? O Ricardo tinha um filho e nunca me contou? A voz dela estava quebrada. Eu sempre quis um neto. Sempre pedi para vocês dois me darem um neto. Dona Vera, a senhora não acredita nisso, né? Eu falei, ainda com aquele sorriso. A senhora conhecia o Ricardo. Ele nunca esconderia uma coisa dessas da senhora. Mas o papel está aqui, a Patrícia gritou. Está registrado, ele assinou. E olha para o Miguel, olha para a cara dele. Ele é igualzinho ao Ricardo quando era criança. Eu olhei para o menino. Cabelo escuro, olhos castanhos, pele clara. Podia ser filho de metade dos homens do Brasil. Mas não era filho do Ricardo. Impossível. Patrícia, você está louca? A cunhada Sílvia se aproximou. Como você ousa vir aqui no velório fazer um escândalo desses? Escândalo? Eu estou defendendo os direitos do meu sobrinho. A Patrícia abraçou o menino, fazendo aquela cena dramática. O Ricardo era pai dele. Eles se encontravam escondido. Eu tenho provas. Tenho fotos. Tenho mensagens. Ela tirou o celular do bolso e começou a mostrar para todo mundo. Eram fotos antigas, muito antigas. Fotos do Ricardo na época que a gente ainda estava namorando, antes de casar. Tinha uma foto dele na praia, outra num churrasco, outra no aniversário de alguém. E em todas elas, lá no fundo, bem pequenininha, estava a Patrícia. Ela sempre dava um jeito de aparecer nos lugares que a gente ia. Olha aqui, gente. Olha a data. 4 anos atrás. Ele estava com ela. Eles tinham um caso. Mentira. Mentira descarada. Aquelas fotos eram de churrascos na casa dos meus pais, festas de família. Todo mundo estava naquelas fotos. Mas do jeito que ela estava mostrando, cortando as imagens, parecia outra coisa. A Dona Vera estava chorando agora. Marina,
Você vai fazer o teste de DNA? Você vai provar que não é verdade? Dona Vera, o Ricardo morreu há 3 dias. 3 dias. Ele foi enterrado amanhã às 9 horas da manhã. E a Patrícia vem aqui no velório fazer isso? Eu respirei fundo. Não precisa de teste de DNA. Como não precisa? A Patrícia deu um passo na minha direção. Você tem medo do resultado? Você sabe que é verdade e não quer admitir? Eu não tenho medo de nada. Eu olhei nos olhos dela. Aqueles olhos verdes cheios de desespero, porque era desespero mesmo. Eu conhecia minha irmã desde que ela nasceu, 31 anos atrás. E eu sabia quando ela estava desesperada. Ela estava precisando de dinheiro, muita grana. Mas me diz uma coisa, Patrícia, por que você nunca falou nada antes? O Miguel tem 3 anos. 3 anos. E você nunca pediu pensão, nunca veio atrás do Ricardo, nunca falou nada pra ninguém. E agora, justo agora que ele morreu, você aparece? Ela ficou sem palavras por uns 2 segundos, mas a Patrícia sempre foi boa de lábia. Porque ele me pediu para ficar em segredo. Ele disse que ia contar para você no tempo certo, mas ele morreu antes. Que conveniente. Eu cruzei os braços. O advogado da família, o Dr. Maurício, se aproximou. Ele pegou os papéis da minha mão e começou a analisar. Marina, esse testamento parece legítimo. Tem que levar para o cartório, confirmar a autenticidade. Mas se for verdadeiro, realmente a criança tem direito à parte da herança. Viu? A Patrícia sorriu. Aquele sorriso de vitória. Vamos resolver isso na justiça, então. E pode ir se preparando, maninha, porque metade daquela casa é do Miguel. E eu, como mãe e representante legal dele, vou administrar tudo. Ela pegou o menino pela mão e saiu do velório pisando duro, deixando todo mundo em silêncio. A dona Vera estava soluçando. A Sílvia me olhava com pena. O Dr. Maurício estava com a cara fechada, analisando o testamento, e eu continuava ali, de pé, com aquele sorriso no rosto. Porque eu sabia de uma coisa que ninguém ali sabia. Uma coisa que o Ricardo me contou há 5 anos, 3 meses depois que a gente casou. Uma coisa que ele fez e não contou para mais ninguém, nem para a própria mãe. E essa coisa tornava impossível, completamente impossível, que aquele menino fosse filho dele. O enterro foi no dia seguinte, 27 de outubro, 9 horas da manhã. Choveu. Uma chuva fina que molhava devagar, sabe? O cemitério estava cheio, mais de 100 pessoas. E a Patrícia estava lá de novo, com o Miguel. Ela ficou do outro lado do túmulo, me encarando o tempo todo. Quando jogaram a terra, ela começou a chorar. Chorar alto, fazendo escândalo, abraçada com o menino. Papai foi para o céu, meu filho. Papai está com Deus agora. A dona Vera olhou para ela, para mim, e começou a chorar também. Eu vi ali que estava perdendo minha sogra. A mulher que me tratava como filha há 8 anos estava acreditando naquela farsa. Quando todo mundo foi embora, eu fiquei ali sozinha na frente da lápide. Ainda nem tinha colocado a placa com o nome dele. Ricardo Henrique Almeida, 36 anos. Morto num acidente idiota na Marginal Pinheiros, um caminhão que perdeu o freio e bateu no carro dele. Amor, você me deixou numa situação complicada, viu? Eu falei baixinho. Mas eu vou resolver. Eu prometo que vou proteger tudo que a gente construiu. Voltei para casa às 11h30 da manhã. A casa que a gente comprou há 2 anos, 450 mil reais, parcelado em 20 anos. 3 quartos, 2 suítes, garagem para 2 carros, nosso sonho. E agora a Patrícia queria metade. Eu nem tinha tirado a roupa preta quando o telefone tocou. 8 da manhã do dia seguinte. Era a dona Vera. Marina, precisamos conversar. A voz dela estava dura, fria. Nunca tinha ouvido ela falar assim comigo. Dona Vera, a senhora está bem? Não estou bem. Acabei de descobrir que meu filho tinha um neto e vocês esconderam de mim. Você e o Ricardo. A senhora não acredita nisso mesmo, né? Eu sentei na cama. A senhora conhece a Patrícia. A senhora sabe como ela é. Eu sei que ela tem problemas, Marina. Mas ela me mostrou as provas, as fotos, as mensagens, o testamento. Tudo está lá.
E o menino, Marina, o menino é igualzinho ao Ricardo quando era bebê. Eu tenho as fotos, eu comparei. Dona Vera, eu quero fazer o teste de DNA. Eu vou pagar. R$ 3.200, já pesquisei. Um laboratório aqui perto de casa. Mas preciso de uma amostra do Ricardo. Meu coração gelou. A senhora quer exumar o corpo? Não precisa. O Dr. Maurício disse que pode usar amostra de parentes próximos. Eu vou fazer o meu DNA e comparar com o do Miguel. Se bater 75% ou mais, significa que ele é meu neto. A senhora não vai fazer isso. Vou sim. E se você tentar me impedir, eu vou na justiça. Eu tenho direito de saber se aquela criança é do meu filho. Ela desligou na minha cara. Eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo o peito apertar. A dona Vera nunca tinha me tratado assim. Nunca. Ela sempre foi minha segunda mãe. E agora, a Patrícia tinha conseguido colocar ela contra mim. Naquela tarde, às 15 horas, eu estava tomando um café quando a campainha tocou. Abri a porta e era a Patrícia, sozinha, sem o Miguel. Posso entrar? Ela nem esperou resposta, já foi empurrando a porta e entrando. Nossa, continua tudo igual. Essa casa é linda mesmo, né? 450 mil. Na Rua dos Jacarandás, no Jardim Paulista, bairro Nobre. O que você quer, Patrícia? Ela sentou no sofá, aquele sofá bege que o Ricardo escolheu. Tirou o sapato e colocou os pés em cima da mesinha de centro. Vim conversar sobre a partilha. Olha, eu sou razoável. Não quero brigar na justiça, gastar dinheiro com advogado. Vamos fazer o seguinte. Você me dá R$ 225 mil, metade do valor da casa e a gente esquece tudo isso. Você fica com a casa, eu fico com a grana, todo mundo feliz. R$ 225 mil. Eu repeti, só para ter certeza que tinha ouvido direito. Ou a gente vende a casa e divide, mas eu prefiro assim, em dinheiro. Mais rápido. Ela sorriu. Você tem 15 dias para arranjar a grana. Se não, eu entro com o processo e aí vai ficar mais caro. Advogado, custas judiciais, essas coisas. Você está louca? De onde eu vou tirar R$ 225 mil em 15 dias? Não sei, não é problema meu. Pega empréstimo, vende alguma coisa, sei lá. Você sempre foi a certinha, a organizada. Dá um jeito. Ela levantou e começou a andar pela casa, tocando nas coisas. Você sabe, Marina, eu sempre achei injusto. Você sempre teve tudo. Sempre foi a favorita dos nossos pais. Sempre arrumou os namorados melhores. E eu sempre fiquei com as sobras. Patrícia, isso não tem nada a ver com... Tem sim. Ela virou para mim e eu vi nos olhos dela aquele brilho. Raiva, inveja pura. Você ficou com o Ricardo, o cara perfeito. Rico, bonito, trabalhador. E eu? Eu fiquei com o Marcelo, aquele bêbado que me largou grávida. Mas agora as coisas vão mudar, porque o Ricardo era pai do meu filho, e metade de tudo isso é nosso. Sai da minha casa. Eu falei baixo, mas firme. Não é só sua casa, é minha também. 50% minha. Ela foi até a porta, mas antes de sair, virou e falou. E a dona Vera vai fazer o teste de DNA. Ela me ligou. Disse que vai pagar tudo. E quando der positivo, você vai ter que me pagar não só os 225 mil da casa, mas também pensão retroativa de 3 anos. Vai dar uns 80 mil reais. Calcula aí. 2 mil reais por mês, 360 meses. Não, espera. 3 anos, 36 meses. 2 mil reais. 72 mil reais. Marina, você vai me dever quase 300 mil no total. Ela saiu rindo. Eu tranquei a porta e fui para o quarto. Abri a gaveta da mesa de cabeceira do Ricardo. Lá estava tudo. Os documentos, os laudos, os exames. Tudo guardado, organizado, em pastas separadas. O Ricardo era assim, meticuloso. Peguei uma pasta azul. Abri, e ali estava o laudo que mudava tudo. Era 23 de abril, 3 meses depois do nosso casamento. A gente tinha voltado da lua de mel em Cancún havia 2 semanas. Eu estava feliz, planejando o futuro, pensando em filhos. Queria 2, um menino
e uma menina. O Ricardo chegou em casa naquele dia, 6 horas da tarde, com uma cara estranha. Ele sentou no sofá da nossa primeira casa, aquele apartamento pequeno de 2 quartos na Vila Mariana, e me chamou. Amor, preciso te contar uma coisa. O que foi? Eu sentei do lado dele preocupada. Você está doente? Não, não é isso. Ou melhor, é complicado. Ele respirou fundo. Lembra que eu te contei que meu avô morreu cedo, com 45 anos? Lembro. Você disse que foi uma doença degenerativa. Era doença de Huntington. Ele olhou para mim. É uma doença genética, degenerativa. Não tem cura. A pessoa vai perdendo os movimentos, a memória, tudo. E quem tem o gene tem 50% de chance de passar para os filhos. Eu gelei. Você tem? Eu fiz o teste. Há 2 meses, antes da gente casar. Eu não queria te contar porque eu tinha esperança que desse negativo. Ele segurou minha mão. Deu positivo. Eu tenho o gene. Meu Deus, Ricardo! Calma, deixa eu terminar. A doença só se manifesta depois dos 40, 45 anos. Eu ainda tenho tempo. Mas eu não quero passar isso para um filho. Não quero que uma criança sofra com isso. A gente pode fazer fertilização, selecionar embriões sem o gene. Eu estava desesperada, procurando soluções. Eu já decidi. Ele tirou um papel do bolso. Eu fiz vasectomia, semana passada. Aqui está o laudo. Eu peguei o papel. Laudo médico. Clínica Vida Nova, na Vila Mariana. Data: 16 de abril. Procedimento: vasectomia bilateral. Paciente: Ricardo Henrique Almeida. Você fez sem me consultar? Eu estava chocada. Eu não queria te colocar nessa posição, de ter que escolher entre ter filhos comigo ou não ter filhos. Eu já escolhi por nós dois. Eu não vou arriscar passar essa doença adiante. Eu chorei. Chorei muito naquele dia. Não porque eu não ia ter filhos, mas porque eu vi o quanto o Ricardo me amava. O quanto ele estava disposto a sacrificar para me proteger. Para proteger uma vida que nem existia ainda. A gente não conta para ninguém, ele pediu. Especialmente para minha mãe. Ela ia ficar arrasada. Ela sempre quis netos. E se ela souber da doença, ela vai surtar. Vai ficar me vigiando, esperando os sintomas aparecerem. Eu não quero isso. Mas, Ricardo, você vai precisar de acompanhamento médico. Eu já estou fazendo. Consultas a cada 6 meses, mas em sigilo. Ninguém precisa saber. E ficou assim, nosso segredo. Por 5 anos ninguém soube. A dona Vera perguntava quando ia ter netos, e a gente desconversava. Dizia que estava curtindo o casamento, que não tinha pressa, que íamos tentar mais tarde. Mais tarde nunca chegou. O Ricardo morreu num acidente com 36 anos, 7 anos antes da doença se manifestar. Eu estava ali, segurando o laudo da vasectomia, quando o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é o Dr. Maurício. Preciso falar com você urgente. Pode vir ao meu escritório amanhã, 10 horas? Pode. O que aconteceu? É sobre o testamento. Eu levei para análise grafotécnica. E... Marina, a assinatura é do Ricardo. É autêntica. Meu mundo parou por um segundo. Como assim é autêntica? A assinatura não foi falsificada. É a letra dele, a pressão da caneta, tudo. Mas tem algo estranho. O papel é novo, muito novo. E o selo do cartório... Estou investigando. Então alguém pegou uma assinatura verdadeira do Ricardo e colocou nesse documento? Provavelmente. Ou tinha um documento em branco assinado. Isso acontece. Seu marido assinava papéis em branco? Nunca. Então alguém falsificou o documento usando uma assinatura real. Vou descobrir quem. Mas até lá, Marina, tome cuidado. Sua irmã está com um advogado muito agressivo. Ela pode entrar com liminar para bloquear a venda da casa ou até pedir sua parte antecipadamente. Desliguei e fui para o computador. Comecei a investigar. Coloquei o nome da Patrícia no Google. Nada. Redes sociais. Ela não postava nada há meses. Última postagem era do aniversário dela, em março. Graças a Deus por mais um ano de vida. Mas nos comentários eu vi algo interessante.
Uma mulher tinha escrito: Amiga, quando vai pagar aqueles 5.000? 5.000. A Patrícia estava devendo. E se estava devendo 5.000 para uma amiga, estava devendo para mais gente. Liguei para minha prima, a Júlia. Ela era detetive particular. Trabalhava com isso há 10 anos. Júlia, preciso de um favor. Pode investigar a Patrícia para mim? Eu pago. O que você quer saber? Dívidas. Com quem ela está devendo? Quanto? Para quê? Me dá 48 horas. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Maurício na Avenida Paulista. 12º andar, sala 1203. Ele estava com uma pasta grossa em cima da mesa. Marina, senta. Vou ser direto. O testamento é falso, mas foi muito bem feito. Quem fez isso tinha acesso a documentos do Ricardo, assinaturas antigas, carimbos, talvez até formulários em branco. Como alguém teria isso? Não sei, mas estou rastreando. O selo do cartório é de um cartório que foi fechado há 2 anos por irregularidades. Cartório São Paulo, no centro. O escrevente foi preso por falsificação de documentos. Está solto agora. Você acha que foi ele? Tenho quase certeza. E se foi, ele cobra caro. Uns 2.000, 2.500 reais por documento. 2.500. A Patrícia tinha pago alguém para falsificar o testamento do meu marido morto. O que eu faço? Junta provas, qualquer coisa que prove que esse testamento é falso. E Marina? Ele me olhou sério. Se sua irmã realmente está desesperada por dinheiro, ela pode fazer coisas piores. Tome cuidado. Saí de lá às 11 horas e fui direto para o hospital. Hospital Vila Mariana, o mesmo onde o Ricardo fez a vasectomia. Fui no setor de registros médicos. Preciso de uma segunda via do laudo de um procedimento feito há 5 anos. A atendente conferiu o sistema. O procedimento foi feito aqui? Foi. Vasectomia. Paciente Ricardo Henrique Almeida. Data: 16 de abril, há 5 anos. Ela digitou, conferiu, digitou mais. Está aqui. Mas para liberar segunda via, precisa de autorização do paciente ou, em caso de falecimento, de cônjuge com certidão de óbito. Eu sou a viúva. Mostrei os documentos. 15 minutos depois, eu estava saindo de lá com o laudo oficial. Carimbado, assinado, autenticado, prova irrefutável de que o Ricardo não podia ter filhos há 5 anos. O Miguel tinha 3 anos. Era matematicamente impossível. No dia seguinte, a Júlia me ligou. Eram 20 horas, eu estava fazendo janta. Marina, você não vai acreditar no que eu descobri. Fala. Sua irmã está devendo 52.000 reais. 52.000? Eu quase deixei a panela cair. Isso. 25.000 para um agiota, 15.000 em cartão de crédito, 7.000 para uma amiga, 5.000 para outra. Ela está desesperada. O agiota está cobrando 5% de juros por semana. Se ela não pagar em 30 dias, vai para 75.000. Tudo fazia sentido agora. A Patrícia não queria justiça. Ela queria dinheiro. Rápido. Tem mais. A Júlia continuou. Eu achei o cara que ela contratou para fazer o testamento. Jonas Ferreira, ex-escrevente. Cobra 2.500 por documento. Ela foi na casa dele há 15 dias. Uma vizinha viu e me contou. 15 dias. O Ricardo morreu há 6 dias. Ela planejou isso antes dele morrer? Não. Ela planejou enquanto ele estava no hospital. Ele ficou 2 dias na UTI antes de falecer, lembra? Foi tempo suficiente para ela correr atrás. Eu desliguei, respirei fundo e comecei a montar meu plano. A Patrícia queria guerra, ia ter guerra, mas ia ser nos meus termos. Eu marquei a reunião para o dia 12 de novembro, exatamente 15 dias depois do enterro. 10 horas da manhã, no cartório central, na Rua Boa Vista, centro de São Paulo. Convidei todo mundo. A dona Vera, a cunhada Silvia, o doutor Maurício, a Patrícia e o advogado dela, um tal de doutor Fernando. E convidei mais 2 pessoas. Mas essas eram surpresa. Cheguei às 9h45. O cartório era daqueles antigos, com cheiro de papel velho e madeira. Tinha uma mesa grande no meio, 8 cadeiras em volta. A Patrícia já estava lá, sentada, com o Miguel no colo. Ela estava arrumada, cabelo preso, roupa social preta.
O advogado dela, um homem de uns 50 anos, baixinho, careca, estava ao lado revisando papéis. A dona Vera entrou logo depois, com a Sílvia. Minha sogra nem olhou para mim. Sentou do lado oposto, perto da Patrícia. Aquilo doeu. Doeu muito. O doutor Maurício chegou por último, com uma pasta debaixo do braço. Ele me olhou e deu uma piscada discreta. Estava tudo certo. Bom dia a todos. O tabelião, um senhor de uns 60 anos, de óculos, começou. Estamos aqui para tratar da sucessão do senhor Ricardo Henrique Almeida, falecido no dia 23 de outubro. A senhora Patrícia Souza apresentou um testamento alegando que seu filho, Miguel, de 3 anos de idade, é herdeiro do falecido. A viúva Marina Almeida contestou. Vamos ouvir as duas partes. O advogado da Patrícia se levantou. Senhor tabelião, apresentamos testamento datado de 3 anos atrás, dia 23 de outubro, onde o senhor Ricardo Henrique Almeida reconhece a paternidade do menor Miguel e deixa 50% de seus bens para ele. Temos também... Ele abriu a pasta. Fotos do falecido com a mãe da criança, mensagens trocadas entre eles e testemunhas que viram os dois juntos em diversas ocasiões. Testemunhas? Eu falei. Que testemunhas? Eu. A dona Vera levantou a mão tremendo. Eu vi meu filho com a Patrícia. Vi eles conversando, rindo. Achei que era só amizade, porque ela era cunhada dele. Mas agora faz sentido. E o menino... Ela olhou para o Miguel. O menino tem os olhos do meu Ricardo, a mesma boca, o mesmo cabelo. Dona Vera, a senhora está sendo manipulada. Eu falei, calma. A Patrícia está usando a dor da senhora para conseguir dinheiro. Dinheiro? A Patrícia se levantou, fazendo aquela cena. Eu não quero dinheiro. Eu quero justiça para o meu filho. Eu quero que ele tenha o que é dele por direito. Senta, Patrícia. O advogado dela puxou ela de volta para a cadeira. Senhoras, por favor. O tabelião bateu a caneta na mesa. Vamos fazer o seguinte. A senhora Patrícia aceita fazer o teste de DNA? Aceito. Ela respondeu na hora. Pode ser hoje mesmo. Não precisa de teste de DNA. Eu abri minha bolsa e tirei uma pasta. A pasta azul. Porque o Ricardo não podia ter filhos. Silêncio total. Como assim não podia? A dona Vera perguntou. O Ricardo fez vasectomia, há 5 anos, 3 meses depois do nosso casamento. Eu coloquei o laudo em cima da mesa. Aqui está o laudo médico. Hospital Vila Mariana. Data: 16 de abril. Procedimento: vasectomia bilateral. Irreversível. A dona Vera pegou o papel com a mão tremendo. Leu 1 vez, 2, 3. A cara dela foi mudando. De confusão para choque, de choque para raiva. Por que ele fez isso? Ela sussurrou. Por que meu filho fez isso sem me contar? Porque ele tinha uma doença genética, doença de Huntington, com 50% de chance de passar para os filhos. Ele não queria que nenhuma criança sofresse com isso. Eu tirei outro papel. Aqui está o laudo do teste genético. Positivo para a mutação. E aqui, tirei mais um papel. O atestado de óbito. A causa da morte foi acidente de carro, mas o médico legista anotou que o paciente tinha a doença. Ainda não tinha manifestado sintomas, mas tinha o gene. A dona Vera começou a chorar. Soluços fundos, desesperados. A Sílvia abraçou ela. Então ele nunca ia me dar um neto. Ela falava entre os soluços. Ele escolheu não ter filhos, para proteger. Exatamente. Eu olhei para a Patrícia. Ela estava branca, pálida. E o Miguel tem 3 anos. Se o Ricardo fez vasectomia há 5 anos, é impossível que ele seja o pai. Matematicamente impossível. Mas... A Patrícia gaguejou. Vasectomia pode falhar. Tem casos de... Tem. O doutor Maurício se levantou e colocou um papel em cima da mesa. Mas nesses casos, o homem faz espermograma de controle. O Ricardo fez, anualmente, durante 5 anos. Todos deram espermatozoides 0. Infertilidade absoluta. Aqui estão os 5 laudos. 5 papéis. 5 anos.
todos com o mesmo resultado: azospermia total. O advogado da Patrícia pegou os laudos, conferiu e jogou na mesa. Minha cliente não sabia dessa informação. Claro que sabia. Eu cruzei os braços, porque ela nunca esteve com o Ricardo, nunca teve caso com ele, nunca engravidou dele. Tudo foi inventado, e eu tenho provas. Fiz um sinal para a porta. Entraram as duas pessoas que eu tinha convidado. A primeira era a Júlia, minha prima detetive. A segunda era um homem de uns 35 anos, cabelo grisalho nas têmporas, terno cinza, cara de poucos amigos. Quem é esse? A Patrícia perguntou, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dela. Esse é o Jonas Ferreira, eu falei, ex-escrevente do Cartório São Paulo, preso há 3 anos por falsificação de documentos, solto há 8 meses, e ele tem algo para contar para todo mundo aqui. O Jonas olhou para a Patrícia. Essa mulher me procurou no dia 24 de outubro. Ofereceu R$ 2.500 para eu fazer um testamento falso. Ela tinha uma assinatura original do Ricardo Henrique Almeida, de um contrato antigo de trabalho. Eu escaneei a assinatura, coloquei no documento, usei um selo falso do meu antigo cartório. Ela pagou metade adiantado, 1.250. Ia pagar o resto depois que recebesse a herança. Você está mentindo! A Patrícia gritou. Eu nunca vi esse homem na minha vida. Não? A Júlia colocou um celular na mesa. Então explica isso. Era uma foto. Patrícia entrando num prédio no Brás. Data e hora no canto. 24 de outubro, 16 horas e 32 minutos. 6 horas depois do enterro. Isso não prova nada. O advogado dela tentou defender. Prova sim. O Dr. Maurício colocou outro papel na mesa. Porque eu consegui o registro de transferência bancária. Patrícia Souza para Jonas Ferreira, R$ 1.250, dia 24 de outubro, 17 horas e 15 minutos, via Pix. Game over. A Patrícia desmoronou. Literalmente desmoronou. Afundou na cadeira, começou a chorar, aquele choro de quem sabe que perdeu tudo. Eu não queria fazer isso. Ela soluçava. Eu estava desesperada. Eu devo R$ 52.000. 52.000. O agiota ia me matar. Ia pegar o Miguel. Eu não tinha escolha. Sempre tem escolha, a dona Vera falou, e a voz dela estava dura como pedra. Você podia ter pedido ajuda, podia ter conversado comigo, com a Marina, com a família, mas não. Você preferiu inventar essa mentira nojenta, usar meu filho morto, manchar a memória dele. Dona Vera, eu sinto muito, Não fala comigo. Minha sogra levantou. Nunca mais fala comigo. Nunca mais chega perto da minha família. Você está morta para mim. Ela saiu do cartório com a Sílvia atrás. O tabelião pigarreou. Bom, diante das provas apresentadas, fica claro que o testamento é falso e que não há relação de paternidade entre o falecido e o menor. Senhora Marina, a senhora quer representar criminalmente? Quero. Eu olhei para a Patrícia. Falsificação de documento, falsidade ideológica, tentativa de estelionato. Quero tudo. Marina, por favor. Ela estendeu a mão para mim. Eu sou sua irmã. Você deixou de ser minha irmã no momento que pisou no velório do meu marido com essa mentira. Eu peguei minha bolsa. E sobre o Miguel? Eu olhei para o menino que estava quieto, sem entender nada. Quem é o pai dele? Ela abaixou a cabeça. O Rodrigo. Rodrigo Mendes. Ele era casado. Ainda é. Ele não quis assumir. Então você vai entrar com processo de paternidade contra ele. Não contra o meu marido morto, contra o pai de verdade. Eu me virei para o advogado dela. E você, doutor, deveria ter investigado antes de aceitar esse caso, porque agora você pode responder junto por má-fé processual. O homem ficou vermelho, pegou a pasta e saiu sem dizer nada. Eu estava indo embora quando a Patrícia me segurou pelo braço. Marina, espera. Eu vou para a cadeia? Provavelmente. Falsificação de documento dá de 1 a 5 anos. Com as agravantes, talvez 3 anos. E o Miguel? Quem vai cuidar dele se eu for presa?
Eu olhei para ela, para o menino, e senti uma pontada no peito. Porque mesmo depois de tudo, ele era inocente. Uma criança de 3 anos que não tinha culpa de ter uma mãe mentirosa e um pai covarde. Eu não sei, Patrícia, não sei, mas não é mais problema meu. Eu soltei o braço. Você criou esse inferno. Agora você vai ter que viver nele. Saí do cartório e respirei fundo. O sol estava forte, 11h30 da manhã. São Paulo barulhenta, caótica, viva. Meu celular tocou. Era a dona Vera. Marina, eu sinto muito, muito mesmo. Eu deveria ter acreditado em você desde o começo. Está tudo bem, dona Vera. Não está, não. Eu fui horrível com você. Mas é que, quando ela falou do Miguel, do possível neto, eu me apeguei tanto à ideia. Eu queria tanto que fosse verdade. Eu entendo. A senhora perdeu o Ricardo. Eu também perdi. A dor é real. Vem jantar em casa hoje? 20 horas? Eu faço aquela lasanha que você gosta. Vou sim. Desliguei e fiquei ali, parada na calçada, sentindo o peso sair dos meus ombros. Acabou. Finalmente acabou. 3 semanas depois, recebi a notícia. A Patrícia foi indiciada por falsificação de documento e tentativa de estelionato. O Jonas também. Os 2 iam responder em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica. O juiz determinou que ela procurasse o pai verdadeiro do Miguel e entrasse com ação de paternidade. Quanto aos R$ 52.000 que ela devia, o agiota não esperou. Ele executou a dívida através de um testa de ferro, e a Patrícia teve que vender o carro, os móveis, tudo. Foi morar num apartamento pequeno com o Miguel, recebendo ajuda do Bolsa Família. Eu podia sentir pena, mas não sentia. Ela fez as escolhas dela. Eu fiz as minhas. 2 meses depois, no dia 14 de janeiro, eu estava no cemitério de novo. Tinha colocado a lápide nova, bonita, de mármore cinza. Ricardo Henrique Almeida, esposo amado. 36 anos. O amor continua além da vida. Coloquei flores brancas, as favoritas dele. E fiquei ali, sentada no chão, conversando. Amor, eu protegi tudo. A casa, a memória, tudo que a gente construiu. A Patrícia tentou destruir, mas não conseguiu. Porque você me deixou preparada. Me deixou todas as provas, todos os documentos. Você sabia que um dia eu ia precisar deles. O vento bateu no meu rosto. Era quente, cheiro de chuva chegando. E sobre o segredo, eu entendi por que você não contou para sua mãe. Por que você quis proteger ela. Mas agora ela sabe. E ela entendeu. Ela até me disse que você foi corajoso, que a decisão que você tomou foi de amor, não de covardia. Levantei, limpei a saia. Eu vou seguir em frente, tá? Vou viver. Vou ser feliz. Porque eu sei que é isso que você queria. Mas nunca, nunca vou esquecer você. Saí do cemitério com o coração mais leve. E ali, naquele momento, eu aprendi uma coisa. Vingança não é sobre destruir quem te machucou. Vingança é sobre proteger o que você ama, mesmo quando a pessoa que você ama não está mais aqui. E eu protegi. Protegi até o fim.